Bem, graças a Deus, professor. Legal, show de bola. Pronto, gravando já. Galera, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. E bora de estrutura de mercado hoje. Tá? Nossa disciplina tá andando pra caramba, tá correndo pra caramba. Estamos finalizando hoje o nosso tópico de microeconomia. Então a gente já andou bastante aí nas aulas passadas, né? A gente já falou sobre bastante coisa. E a gente finaliza hoje o último tópico dessa divisão, né, da ciência econômica, né, de como ela é organizada, para a gente poder entender melhor, que é essa divisão entre microeconomia e a macroeconomia. E aí a micro, né, na microeconomia, a gente vai principalmente, né, vocês perceberam nas aulas anteriores, a gente principalmente vai compreender algumas regras gerais da economia, né? E aí a gente viu um monte de lei, né? A gente viu desde lei da oferta e da demanda, a gente falou sobre lei da escassez, a gente falou sobre teoria da firma, teoria da demanda, teoria da oferta, teoria de equilíbrio do mercado, uma série de coisas, né? E aí a gente encerra essa discussão sobre as leis básicas da economia para que a gente possa ir para estudar macroeconomia, né, que é exatamente a visão da economia sobre aquilo que sai apenas, por exemplo, das paredes de uma empresa, ou sai de uma visão mais pessoal sobre a economia, né? Então a microeconomia ela está voltada às pessoas, ela está voltada às empresas, ou no máximo um determinado segmento de uma empresa, né, onde as características, as variáveis são ali, são locais. As discussões, o estudo é principalmente sobre o que fazer com os recursos escassos dentro de um cenário de produção. Então os principais atores do mercado são consumidores e os produtores, né, que são as empresas. Por isso que a gente vai estudar, sempre está se baseando, por exemplo, na lei da oferta e da demanda, né, que é o que regula, né, os preços, principalmente dos produtos no mercado. Para que a gente possa compreender aspectos depois, como inflação, para que a gente possa compreender aspectos depois, como política monetária, né, que são passos mais avançados no estudo da economia, que são específicos do mundo, né, são mais globais. Aí a gente vai estar entrando realmente na macroeconomia. Aí o negócio começa a ficar num nível bem diferente, porque ele vai exigir da gente uma visão bem mais ampla, né, de muito do que a gente já estudou até agora em microeconomia. Então, só para quem já chegou agora, hoje é a nossa última aula de microeconomia, né? Então, até agora, todos os aspectos que a gente viu foram de microeconomia, e a gente, né, encerra esse momento para que a gente possa passar para uma nova fase da nossa disciplina, né? Uma fase onde a gente vai olhar um pouquinho mais para longe, vai olhar um pouquinho mais para aspectos mais globais. E aí, nas minhas contas aqui, olhando o calendário, hoje é dia 22/3, né, nós temos, além desta aula, nós temos mais uma aula, dia 29, na segunda-feira da semana que vem, e aí depois já é semana de provas. Eu não sei se vai haver alguma alteração nessa semana de provas, se vai ter alguma mudança, mas a gente já teria aí o nosso calendário de avaliações. Não está definido ainda como é que vai ser esse processo de avaliação, mas a gente tem que estar se preparando para ele. Então, qual que é o nosso plano aqui para a nossa disciplina? Nós vamos finalizar hoje, então, o nosso conteúdo de estruturas de mercado, que é o último tópico, é bem simples, bem rápido mesmo da gente poder discutir, mas são aspectos importantes de microeconomia ainda. A gente vai falar de monopólio, oligopólio, né? São modelos de estruturas de mercado. E aí a gente vai fazer um quiz. Tá? Eu vou passar para vocês aqui um link de um quiz que vai ficar aberto na nossa sala de aula, né, no Classroom, para que vocês possam fazer até a semana que vem. Um quiz, ele está com 21 perguntas, se não me engano, para a gente poder dar uma verificada no nosso nível de aprendizagem desses conteúdos que são básicos. Como eu falei, micro é mais fácil, é mais teórico, mas, por outro lado, são aspectos que vocês não podem deixar de entender totalmente. Então, o que acontece com a demanda quando
há um aumento de preço, o que acontece com a oferta quando há aumento de preço, o que é equilíbrio de mercado, o que é lei da escassez, né? Então são termos que eu preciso entender o que significa, porque quando a gente for falar, por exemplo, de política monetária, né? A gente fala de políticas econômicas, e aí a gente vai falar de política monetária. Eu vou falar para vocês o que acontece quando há aumento da taxa de juros em relação à inflação. É importante a gente entender que isso está baseado na lei da oferta e da demanda. Como? Né? De que forma que o aumento da taxa de juros reduz o consumo, reduzindo o consumo, o que isso interfere nos preços? Quando eu reduzo o consumo, ou seja, quando a demanda diminui, né? O que acontece com os preços? Então, eu preciso estar atento aí nesse modelo de engajamento entre os aspectos de micro e macroeconomia, beleza? Então vamos lá, começando a aula de hoje, bem de leve, tá? É estruturas de mercado. Esses aqui eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em algum momento, mas antes da gente partir para a estrutura de mercado mesmo, propriamente dito, a gente tem que entender o que é mercado, né? Se eu vou falar de estrutura de mercado, dentro da economia, a gente está falando isso desde a primeira aula, mercado. Mas o que é mercado, afinal de contas? Né? Mercado, dentro dos teóricos da economia, se considera mercado um ambiente que não tem uma limitação geográfica específica, né, que não tem um local, o mercado é só em Nova Andradina, o mercado é só no Mato Grosso do Sul. Não necessariamente. Pode ser. Mas o mercado é qualquer contexto, né, qualquer local, que pode ser físico, virtual, onde eu tenho acontecendo ali naquele local, naquele contexto, né, um relacionamento entre produtores e consumidores, entre empresas e clientes. E esse mercado, que vai ser normalmente de um segmento específico, né, ele pode estar, por exemplo, apenas o mercado de Nova Andradina, do segmento de vestuário, mas eu posso estar falando, por exemplo, do mercado digital de vestuário. Então, ele transcende a questão geográfica. Então, se alguém perguntar para vocês, né, mercado, o que é mercado? Mercado é um contexto, independente das limitações geográficas, que concentram uma quantidade X de produtores e de consumidores, e a relação desses atores, né, desses componentes desse mercado, é que vai definir como vai acontecer a estrutura deste mercado. Então, quando eu falar o mercado da educação, quem é que compõe o mercado da educação? O mercado da educação é composto por escolas e por alunos, por consumidores, né? O mercado automobilístico é composto por montadoras, é composto por revendedoras, é composto por quem compra o carro, né? E cada mercado tem as suas características específicas, que são definidas principalmente pelo relacionamento entre esses atores aí, entre os componentes de mercado. Então, cada mercado tem uma característica X, né? Eu não posso comparar o mercado imobiliário com o mercado da saúde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Cada um vai ter uma relação diferente entre os seus atores. E aí o que a gente vai discutir hoje basicamente é isso. É o que cada tipo de mercado, cada tipo de estrutura de mercado, na teoria, traz um pouco para a gente poder entender como é que funciona os mercados ali. E aí a teoria da economia, ela traz algumas classificações que a gente precisa conhecer, tá? Então, isso tudo, né, as estruturas de mercado, elas vão estar baseadas, de novo, na lei da oferta e na lei da demanda, né? Ou seja, a gente sempre vai ter que estar pensando de que forma que a lei da oferta e demanda afeta esses mercados, ou de que forma esses mercados afetam esse conceito de oferta e de demanda, né? Então, vocês vão ver, por exemplo, estruturas de mercado onde os preços são definidos totalmente pela lei da oferta e da demanda. Vocês vão ver outras estruturas de mercado onde os preços não são definidos pela lei da oferta e da demanda, são definidos por outros atributos. E aí a gente tem que entender o impacto disso na sociedade. Qual é o impacto de eu não ter concorrente, por exemplo?
né? Qual é o impacto de eu não ter uma outra opção de um outro produto para eu consumir? Né? O que significa eu ter apenas um fornecedor? Então, isso impacta nessa estrutura de mercado. Tá? E aí, alguns elementos, né, algumas variáveis que devem ser verificados na hora de se analisar a estrutura de um mercado, né, na hora de se entender a estrutura de um determinado mercado. De novo, mercado é um contexto onde eu tenho ali componentes, esses componentes, leia-se consumidores e produtores de um determinado produto ou serviço. Tá? Então, a primeira característica de um mercado, né? O número de participantes. Quando eu falo do número de participantes, eu falo do número tanto de consumidores quanto de fornecedores, né? de produtores. Então, se eu tenho um mercado com poucos fornecedores e muitos consumidores, eu tenho uma interação. Ou seja, eu tenho uma interação onde eu terei uma oferta de produtos bem específica, bem limitada, né, e o consumidor vai ter também acesso a um conjunto de opções bem limitado. O preço, nesse caso, vai ser definido por aquele único fornecedor. Isso aí tem um nome dentro da estrutura de mercado. Então, a quantidade de participantes, né, a disponibilidade de participantes naquele mercado, ou seja, a quantidade de fornecedores, a quantidade de clientes, afeta a relação. E quando eu falo relação, leia-se preço principalmente, tá? Afeta principalmente a lei da oferta e da demanda, que vai impactar diretamente nos preços. Né? E aí, como eu já disse, a forma de interação entre os participantes define a estrutura daquele mercado. Né? Se eu tiver, por exemplo, num oligopólio, as empresas combinando preço, isso tem nome, isso chama-se cartel, é crime, inclusive, né? É uma forma de relacionamento. Eles podiam optar em concorrer entre si, mas eles preferiram combinar o preço. Né? E aí virou cartel. O grau de diferenciação entre os produtos também, dentro de um determinado mercado, também vai impactar de forma super importante como que é essa estrutura. Né? Se eu tiver, por exemplo, dentro de um mercado, produtos homogêneos, onde todos são iguais, não tem diferença nenhuma de um produto para o outro, vai haver algum tipo de aspecto de concorrência, ou seja, o que vai fazer com que eu decida por consumir na empresa A ou na empresa B? Né? O que vai mudar da empresa A para a empresa B? Vai ser só o preço? Ou eu vou ter que ter algum outro tipo de estratégia para conseguir chamar a atenção, já que os produtos são muito similares? Então, por exemplo, se eu tenho commodities, né, se o meu mercado é o mercado de soja, o que muda da minha soja para a soja do produtor do lado? Né? Ou seja, o que vai fazer de diferença de um para o outro? Então, devem-se buscar outros atributos para que possa ser feita essa concorrência, né? Porque os produtos são todos iguais. Eu vou ter que buscar, por exemplo, trabalhar em cima de preço, né, para que eu consiga concorrer em preço. Eu tenho mercados, dependendo da estrutura, onde o fluxo de informações, ou seja, acesso à informação, acesso a dados importantes daquele mercado, que são limitados. E outros mercados onde essas informações são totalmente livres. Né? Então, por exemplo, um mercado onde mercado da energia elétrica. Né? Os dados para que você possa entrar nesse mercado, eles não são acessíveis a todo mundo. Para que você possa vender esse tipo de serviço para a população, você precisa participar de uma concorrência, você precisa participar de um leilão público, enfim, para que você possa ser uma possibilidade de oferta desse serviço. Não é tão simples assim, você não vai conseguir concorrer com a Energisa hoje, né? Vou abrir uma empresa de energia, não é tão fácil assim. Ou seja, há uma dificuldade na entrada nesse mercado, que a gente chama de barreiras de entrada. Né? Existem mercados onde as barreiras de entrada, que seja por legislação, como é o caso da energia, né? Ou seja, eu não posso simplesmente abrir uma empresa de fornecimento de energia e concorrer com a Energisa. Eu não posso, eu sou proibido por lei.
porque é um serviço público, então há uma concessão para que apenas uma empresa forneça esse serviço. Eu, como consumidor, eu não posso escolher qual empresa eu quero comprar energia. Eu sou obrigado a consumir da Energisa, né? E isso tem alguns impactos, né? Tem alguns efeitos. Eu não tenho opção. O preço quem define é a Energisa. Eu não posso questionar o preço, eu não posso buscar no concorrente, né? E como eu falei, é um mercado totalmente fechado. Neste caso, fechado por força de lei, né? Mas existem outros tipos de barreiras que impedem a entrada de concorrentes. Por exemplo, vamos colocar aqui a indústria, né? Vamos pegar uma indústria siderúrgica, uma indústria enorme, grande, cara, mineradora. Indústria mineradora, por exemplo. Eu posso abrir uma mineradora? Posso. Eu só pego as licenças para poder atuar, posso, mas o investimento é altíssimo. O investimento é tão alto que ele serve como se fosse uma barreira para que não possa ser qualquer um a entrar nesse segmento, né? Hoje, se você quiser, por exemplo, abrir uma operadora de aviões, né? uma empresa aérea, é tão fácil assim? Não é tão fácil assim. É um investimento muito alto. Então, o próprio investimento é uma barreira, né, nesse aspecto. Outra questão importante também que a gente tem que analisar quando a gente vai analisando o mercado é o poder sobre o preço. O que isso significa? Em alguns mercados, dependendo dessa interação, né, dependendo do número de participantes, dependendo do grau de dificuldade para você entrar nesse mercado, dependendo da diferenciação dos produtos, vão existir mercados onde os participantes, nesse caso as empresas, né, os fornecedores, os produtores, eles têm um impacto, eles conseguem influenciar os preços do mercado, ou seja, eu posso gerar uma tendência no mercado. Então, de acordo com o preço que eu operar, o mercado vai reagir de uma determinada forma. Ele vai subir o preço, ele vai diminuir o preço, ele vai melhorar a qualidade, ele vai ter que melhorar em algum outro aspecto para conseguir concorrer comigo. Existem mercados onde o produtor tem esse poder, né, de definir qual vai ser o preço que o produto vai ser vendido no mercado. Definir qualquer um tem, tá? Definir o preço do seu produto, qualquer um tem esse poder. Mas ele não tem poder de definir se o consumidor vai consumir naquele preço ou não. Eu posso pegar meu celular e colocar hoje no Facebook e vender ele por 10 mil reais. Eu sei que ele não vale isso. E eu também sei que se eu colocar por 10 mil reais para vender, não vai ter uma demanda para ele. Eu dificilmente vou encontrar alguém que aceite pagar 10 mil reais nele, né? Então eu não tenho poder sobre o preço do mercado, eu tenho poder sobre o preço do meu produto, mas eu não tenho poder sobre o preço de mercado. Em algumas estruturas, dependendo da estrutura, do tipo de segmento, a empresa pode ter poder sobre o preço de mercado. Ela pode definir quanto o cliente vai pagar sobre um determinado produto, principalmente nos monopólios e nos oligopólios. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ou seja, o cliente ele não tem a opção. No caso da Energisa, a Energisa, você tem poder sobre decidir quanto você vai pagar na energia? Nenhum, né? A conta vem, você tem que pagar, senão você desliga seu ar-condicionado, senão você apaga a luz, né, para você gastar menos. Mas você não tem poder sobre o quanto você paga pelo quilowatt-hora, ou né? Não tem esse poder. Não tem opção. Quem tem esse poder é a empresa, nesse caso, né? Nos oligopólios também isso é possível, né? Porque o oligopólio tem uma quantidade diminuída, reduzida de fornecedores, né? E aí, como eu falei também, já a utilização de mecanismos extra-preço, ou seja, uma vez que você tem produtos muito similares um ao outro, você precisa desenvolver outras formas, né, dependendo da estrutura do mercado, para conseguir concorrer, para conseguir competir. O que seriam esses mecanismos extra-preço? É aquilo que agrega valor ao produto e que não seja necessariamente preço. Então, a qualidade do produto é a mesma,
o preço provavelmente vai ser o mesmo, vai ser similar. Então, o que vai trazer de diferenciação? O atendimento, pós-venda, a estrutura física da venda, né, o local onde o cliente vai estar sendo atendido, a capacidade da equipe, enfim. Então, vão ser outros atributos que não seja preço, né, e que não seja a qualidade, porque os produtos são iguais, numa situação hipotética dessa, tá certo? Então, essas são algumas informações que a gente vai estar verificando quando a gente estiver analisando uma estrutura de mercado. Então, número de participantes, como que eles interagem entre si, se os produtos podem se diferenciar ou não, se eles vão ser diferenciados ou homogêneos, né? Se as informações são abertas para todo mundo ou se elas são fechadas, se há barreiras para que eu possa entrar naquele mercado, se eu tenho poder ou não sobre a formação do preço e se vai ser necessário que eu pense em estratégias extra-preço, tá? E aí já vamos então aos tipos, né? Quais são os tipos de estrutura de mercado? E aí a gente vai tentar entender as características de cada um aqui. Eu tenho pelo menos 4 modelos, né, que a teoria econômica traz para a gente, que cada um deles tem um grau de interação diferente entre esses participantes, tá certo? Então a gente vai vendo a diferença aí de cada uma delas. A começar pela concorrência perfeita. O que é a concorrência perfeita, pessoal? A concorrência perfeita, eu vou começar aqui pelo último tópico, tá? Ele é um cenário praticamente teórico. Por que ele é um cenário praticamente teórico? Na concorrência perfeita, que normalmente é utilizado mesmo na teoria, ou seja, aqui no campo acadêmico, para a gente poder entender a reação do mercado para algumas situações hipotéticas, a gente usa um cenário de concorrência perfeita. Várias vezes eu falei aqui para vocês nas aulas passadas. Considerando tudo mais não se alterando, vamos pegar aqui só preço e quantidade como variável para analisar, por exemplo, uma curva de demanda, uma curva de oferta. Tudo mais se mantendo como está. Mas a gente sabe que no mercado convencional, o tudo mais não se mantém como está. Se eu estiver analisando só preço e quantidade numa curva, eu vou estar esquecendo de analisar qualidade, eu vou estar esquecendo de analisar concorrência, eu vou estar esquecendo de analisar governo, eu tenho um monte de outras coisas que interferem diretamente na concorrência. Então, numa concorrência perfeita, que é essa teórica que a gente usa na aula, para a gente poder fazer as nossas análises, olha, se mudar o preço, muda a demanda, né? Se mudar a oferta, muda o preço. Então, isso é num cenário de concorrência perfeita, que é praticamente hipotético, né? Quais são essas características de uma concorrência perfeita? Eu tenho muitas empresas ofertando produto, ou seja, uma grande quantidade de produtores, e ao mesmo tempo eu tenho uma grande quantidade de consumidores, ou seja, eu tenho oferta e demanda equilibrada para todo mundo. Numa concorrência perfeita, eu não tenho consumidor em falta, eu não vou precisar me preocupar com marketing, por exemplo, né? Na concorrência perfeita, todo mundo quer o produto, todos os produtos são iguais, né? Não tem diferença nenhuma de um para o outro, exatamente para que essa diferenciação não impacte na concorrência. Então, se eu quero comparar aqui, olha, vamos hipoteticamente comparar a empresa A, B e C. Vamos considerar aqui só capacidade produtiva versus tempo. Não, peraí, mas e se um desses aqui estiver mais perto de grandes centros e for mais barato para ele comprar matéria-prima? Não, peraí, a gente está imaginando uma concorrência perfeita, onde tudo é igual, toda a produção é igual, todos os custos são iguais, toda a capacidade produtiva é igual, a venda é igual, porque é um cenário teórico, tá? Ele não existe, praticamente não existe. Numa concorrência perfeita, nenhuma das empresas tem poder, por exemplo, para mudar o preço do mercado. Como eu falei, pode mudar o preço do produto dela, mas não tem poder de influenciar o preço do mercado, né? Porque, de novo, ela é hipotética, não tem diferenciação nenhuma, é tudo igual. Então, se ela colocar mais caro, eu simplesmente vou atrás de um produto substituto, né? Não tem nenhuma barreira de mercado, ou seja, qualquer um entra
nessa concorrência perfeita, porque, de novo, todos os produtos são iguais, né? E aí não tem mudança nenhuma. Então, esse é um cenário hipotético. Tem um exemplo desse tipo de concorrência, que não é um exemplo perfeito, mas ajuda a gente a entender, né? Que é o do agronegócio. Por que a gente pode dizer que ele ajuda? Porque ele é mais perto que chega de uma concorrência perfeita. Vamos pegar aqui no caso da commodity, no caso da soja, por exemplo, né? Soja é soja. Eu posso ter soja transgênica, né? Uma soja específica, uma soja orgânica, não sei o quê. Mas dentro de um cenário global, soja é soja. Vai ter a umidade mais alta, umidade mais baixa, mas soja é soja. Eu não tenho soja 4 pontos, é soja. Né? E aí quem for comprar soja, o comprador, o consumidor de soja neste caso, o que ele está preocupado mais na hora de comprar, ele está preocupado mais no preço. Né? Quais são os preços que ele vai conseguir, forma de pagamento, porque o produto é tudo igual. O produto em si é tudo igual, não faz diferença se eu vou comprar soja de Amambai ou de Nova Andradina, que é soja. Né? Vai ter uma característica ou outra diferente, mas quando eu coloco ali não sei quantas toneladas no mesmo navio, é soja. É tudo igual. Não muda de uma para outra. Diferente de carro. Né? Se eu comprar um Fusca, é diferente de eu comprar uma Ferrari. É um mercado, inclusive, diferente neste caso. Agora, do agronegócio, para alguns aspectos, ele pode ser considerado uma concorrência perfeita por isso. O dono da fazenda que está produzindo a soja tem poder de influenciar no preço do mercado? Não. O que vai definir o preço do mercado é a lei da oferta e da demanda. Ou seja, é a quantidade que os consumidores vão atrás, né, e a quantidade de oferta que eu tenho interesse em ofertar. É isso que vai definir o preço de mercado. Ele pode, em algumas situações, por exemplo, segurar o produto, né, para que o preço se altere, melhore, para que ele possa colocar à disposição o produto dele. Mas ele não tem poder de mudar esse preço. O que ele vai fazer é esperar, né, para que o cenário se altere. Mas ele não tem esse poder. Então é o exemplo que chega mais perto, mas também não é um exemplo 100%. Tá? Mas é só para a gente poder entender. Uma outra estrutura, tá, de mercado, essa a gente já ouviu falar bastante, né? A gente sempre ouve falar dela, porque é uma coisa que dá bastante medo, né, em todo mundo, que é o monopólio. Monopólio, como a própria palavra já ajuda a gente a entender, é um só. Né? É um mercado de apenas um fornecedor. Né? Então eu tenho ali apenas uma empresa fornecendo um determinado produto ou serviço, e eu tenho todos os consumidores obrigados a ter que consumir apenas daquele único fornecedor. Ou seja, só tem um indivíduo no mercado, não tem concorrência alguma, ou seja, o consumidor não tem opção de buscar um segundo fornecedor para conseguir melhor qualidade, para conseguir melhor preço. Então, dessa forma, num monopólio, o fornecedor tem total controle do preço, ele coloca o preço que ele quiser. Nesse caso aqui, a lei da oferta e da demanda não existe. Ela não tem impacto nenhum nessa situação. Então, num monopólio, eu só tenho uma opção. Pelo menos naquele mercado, né? Só tenho uma opção. No monopólio, as barreiras de entrada de concorrentes são enormes. Né? Eu posso ter barreiras, como eu já falei, barreiras jurídicas, né, legais. Eu posso ter barreiras tecnológicas. Às vezes a tecnologia que aquela empresa desenvolveu, ela é tão única, tão específica, que ninguém ainda tem aquela tecnologia. Então ela vai ser a única fornecedora daquele produto, enquanto não houver outra tecnologia similar. Não vai ter um substituto. Então é um monopólio. Né? Eu posso ter monopólio, como eu falei, financeiro. Né? Só o Elon Musk tem dinheiro para poder mandar uma nave para Marte. Nenhuma outra empresa privada vai concorrer com ele durante um bom tempo. É uma barreira financeira. E como eu falei, não tem nenhuma opção de produto substituto. Ou você consome esse, ou você não consome. E dependendo do tipo de produto ou serviço, se ele for essencial, eu sou obrigado a consumir. Né? E aí eu trouxe um exemplo bem bacana aqui para a gente poder entender. Né? No caso desse aqui, Correios.
No Brasil é um monopólio público, né? Ou seja, é a lei que define que só pode ter uma empresa de Correios e Telégrafos no Brasil. Ela é pública, extremamente deficitária, né? Ela dá prejuízo há muito tempo, presta um serviço de qualidade duvidosa, não pelas pessoas que compõem os Correios, tá? Nada contra, mas pela estrutura, uma estrutura cara, uma estrutura que nada moderna, né? Uma estrutura que se mostrou não ser eficiente. Né? Qual é o efeito disso? Qual é o efeito do monopólio, pessoal? Isso aqui é muito importante. Qual é o principal impacto do monopólio e por que a gente tem medo do monopólio? Porque no monopólio, você não tem opção de escolha. Logo, se eu tenho uma empresa como os Correios, que eu sei que tem uma qualidade ruim, que eu sei que vai ter um preço fora dos padrões, ou seja, vai cobrar o que ela quiser para me mandar um Sedex para São Paulo, por exemplo. Eu não tenho opção de escolha. Eu não posso buscar outra empresa de Correios. Eu posso buscar uma transportadora, mas talvez vai ser mais cara ainda. Né? Então eu fico preso a esse serviço ruim, de uma qualidade ruim e a um preço não justo. Né? Diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde lá não existe um monopólio de Correios. Lá a iniciativa privada ela tem o direito, existe a empresa estatal, mas a iniciativa privada tem o direito de explorar também esse mercado. Ou seja, a barreira de entrada, que nesse caso aqui do Brasil é uma barreira jurídica, legal, lá nos Estados Unidos não existe a barreira. O mercado está aberto. Então, qualquer empresa que quiser concorrer nesse mercado vai abrir, né, vai concorrer, e aí ela vai poder brigar por preço, ela vai poder brigar por qualidade, ela vai poder brigar por qualidade no atendimento, uma série de outras coisas. Tá? Então, inclusive no Brasil existe uma discussão bem grande sobre essa questão da privatização dos Correios ou não, em função disso. Né? O que os favoráveis à privatização compreendem? Né? Eles torcem para que quando você abre mercado, né, ou quando você privatiza, ou quando você abre o mercado, você abre espaço para concorrência, e quando você abre espaço para concorrência, você vai obrigar que o serviço governamental melhore também de qualidade, né, para que não haja uma redução da receita. Então, essa é a característica de um monopólio. Tá? O mais comum é monopólio governamental, até porque as regras de comércio brasileiro, mundiais na verdade, elas desestimulam mercados que sejam monopólios. Elas desestimulam que haja apenas uma empresa em condições de ofertar algum tipo de produto ou serviço. Né? Ou seja, se você tiver duas empresas ofertando o produto e serviço naquele mercado, e se as duas se fundirem e virarem uma empresa só, né, a legislação brasileira vai evitar que essa fusão aconteça. Não vai autorizar que essa fusão aconteça. Exatamente para que eu não tenha a criação de um monopólio. Então, digamos que hoje eu vou sair daqui e vou comprar todas as faculdades do Mato Grosso do Sul. Uma vez que eu faça isso, eu vou estar criando um monopólio de educação. Eu vou poder definir qualidade, eu vou poder definir preço, eu vou poder definir tudo, porque eu sou o dono de tudo. Então, vocês não vão ter mais opção de escolha sobre qualidade, sobre o preço, porque vai ser tudo igual. Tá? E aí isso é um problema para a sociedade como um todo. O próximo, pessoal, é o oligopólio. Né? O oligopólio, a característica dele é similar ao monopólio. Você não tem só uma empresa participante do mercado, você tem mais empresas participantes, porém é um grupo pequeno, é um grupo reduzido que define como o mercado vai funcionar. Então, naquele segmento, eu tenho três, eu trouxe ali, né? Eu tenho três representantes, três participantes do mercado, e os consumidores têm essas três opções. Então, ele vai ou poder comprar na empresa A, na empresa B, ou na empresa C. Então, eles são produtos substitutos de um para o outro. Então, já existe uma concorrência entre esses três elementos. Teoricamente, a concorrência pode existir, né? Até porque são empresas diferentes que não têm relação nenhuma com a outra. Existe pouca variação de preço,
Por quê? Porque são apenas 3 concorrentes. Quando você tem uma quantidade pequena de concorrentes que dominam esse mercado, por que é que eles vão ficar brigando por preço? É muito mais fácil se estabelecer um padrão de preço e deixar que o cliente defina qual produto ele quer consumir pelos atributos extra-preço, como a gente mencionou. Né? Então vamos deixar o preço no nível X, que fica bom para todo mundo, né? E deixa o pessoal decidir qual produto eles querem comprar pela embalagem, pelo atendimento, pelo tempo de entrega. Mas deixa o preço, não mexe no preço não. Né? E aí, dependendo desse tipo de relacionamento, desse combinado de não mexer no preço, isso pode virar o que eu falei para vocês, ou seja, um cartel. Digamos que na nossa cidade nós temos 3 ou 4 postos de combustíveis. E aí esses donos dos postos de combustíveis, que são os dominantes desse mercado, lembrando que pode até existir outras empresas, mas são outras empresas que não demonstram risco para esse oligopólio. Ou seja, eu vou ter 10 postos de combustível, mas é um posto de vila, é um posto de saída de cidade que não vende nada. Os 3 são aqueles que detêm o poder mesmo, né, a maior proporção do consumo. Eles podem fazer o que eles quiserem. E aí, se eles combinarem um preço único, alto, isso vai ser caracterizado como cartel e é crime. Isso não pode acontecer. Por outro lado, em algumas situações de oligopólio, lembrando, nem todo oligopólio vira cartel. Você pode ter oligopólios onde a concorrência é bastante grande. Você pode ter oligopólios onde a concorrência entre eles seja brutal, o que é bom para o consumidor, porque aí quando há concorrência, há diferenciação. Se há diferenciação, pode haver redução de preços. Né? Mas é muito comum que num oligopólio a concorrência não seja tanto por preço, seja mais por características de diferenciação, né, de um item para o outro. Existem barreiras de mercado, tá, no oligopólio. Essas barreiras, normalmente elas não são jurídicas como no monopólio, não são legais, elas são mais de concorrência mesmo. Ou seja, as empresas ficaram tão grandes, essas 3 que dominam o mercado, ficaram tão grandes, mas tão grandes, né, com capital grande, com capacidade de investimento grande, que as barreiras, ela impede que outras empresas menores consigam ofertar risco para ela. Né? Aí daqui a pouco elas estão na bolsa de valores, elas estão captando recursos de fora. Então, vamos pegar aqui do caso de aplicativos de comida. Quem é que vai conseguir concorrer com o iFood? Né? Ou seja, uma empresa enorme de capital internacional que tem dinheiro para gastar. Ninguém vai concorrer com o iFood. Né? É um risco muito grande você concorrer com o iFood. Sem contar que você não vai conseguir chegar no mesmo tamanho que ele. Aí você lá na sua cidade cria um aplicativo de venda de comida. Você não vai conseguir competir com ele. Você vai ficar sempre à margem dele. Se ele definir o preço, definiu que vai aumentar o preço, você também vai aumentar o preço. Se ele diminui o preço, você também vai ter que diminuir o preço. Porque é ele quem detém o poder sobre essas informações. Ele dita tendência naquele mercado. Tá? Então, todos os componentes desse oligopólio, né, eles definem e têm relativo poder de influência sobre os preços de mercado. Tá certo? Então, a principal característica do oligopólio é que, diferentemente do monopólio, você tem poucas, mas grandes empresas definindo ali, ditando as regras daquele mercado. Tá certo? E é uma situação muito comum, viu? Mais do que a gente imagina. Se a gente for parar para pensar, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de companhias aéreas, por exemplo. Né? Se você for para Campo Grande hoje e você quiser ir para Recife, você não tem muita opção. As principais opções que você vai ter vão ser dessas marcas. Gol, Latam e Azul. Antes tinha a Avianca, né, que era uma opção interessante também, mas faliu, exatamente porque optou apenas pela estratégia de preço, né? Mas você não tem opção. Tem outras marcas que fazem voos internacionais, mas aqui dentro do Brasil mesmo é isso aí que tem. E aí as 3 têm um poder tão grande que elas definem o preço do mercado.
elas têm poder de definir quanto elas vão cobrar. Né? A oferta e a demanda, nesse caso, elas têm pouca influência na formação do preço. Os voos sempre estão lotados. Né? Existe uma demanda altíssima para esse serviço e eu não tenho opção. Se eu quiser ir com outra operadora, não tem, elas não existem. Então eu acabo ficando preso a essas grandes marcas. Né? Da mesma forma eu tenho celular. Quais são as marcas de celular que tem? Samsung, Apple, Xiaomi, sei lá, mais uma ou duas talvez, são essas que dominam o mercado. E aí eu vou na loja comprar, só tem essas opções, eu não tenho outras opções, né? E aí elas vão definir preço, vão definir o que elas quiserem. Uma outra opção, uma outra estrutura de mercado, é a concorrência monopolística. Vamos lá, acompanha aqui para a gente tentar entender. Numa concorrência monopolística, eu tenho muitos produtores no mercado, ou seja, eu tenho várias opções no mercado. E a principal característica de uma concorrência monopolística é a diversificação, né? Ou seja, a diferenciação entre os produtos que concorrem entre si. E essa diferenciação, ela vai ser grande em todos os aspectos. Preço, qualidade, em tudo. Né? Embalagem, atendimento, em tudo. Então a principal característica do mercado de concorrência monopolística é a diferenciação entre os concorrentes. Né? E aí você, como consumidor, você vai ter uma sensação de escolha muito maior. Porque vai depender muito de qual nicho de mercado você pertence. Então você vai passar a perceber que você vai ter marcas específicas que são líderes de um determinado nicho dentro do mesmo mercado. Vamos pegar, por exemplo, uma praça de alimentação. Tá? Vamos pegar aqui o exemplo da praça de alimentação. Você tem lá todas as pessoas que estão numa praça de alimentação, você tem ali dentro 1000 pessoas, e você tem dentro de uma praça de alimentação 30 tipos de restaurantes diferentes. Tá? Dentro desses restaurantes diferentes você tem fast food, mas no fast food você tem o Subway, que é mais natureba, você pode montar. Você tem o Burger King, que é um negócio de carne mesmo, mas é carne, né? Não é carne tão processada assim. Você tem o Bob's e o McDonald's, que é o junk food mesmo, né? É o que vocês conhecem. E você vai ter lá o de sanduíche natural. Ou seja, do mesmo produto, você tem preços, você tem características, você tem várias opções. Tá? Ou seja, o Subway é referência no segmento dele. O McDonald's é referência no segmento dele. Ou seja, dentro do nicho que ele atua, ele tem um certo monopólio. O McDonald's é McDonald's, brother. Né? Então, naquele nicho dele, ele é o monopólio, entendeu? Então, assim como eu tenho sorvete, né, vou ter outra lá, uma marca X que é a referência, e aí ele domina aquele nicho. Mas eu tenho outras opções. Ele domina por quê? Porque ele é referência. Mas não necessariamente porque o consumidor não tem opção. Certo? Então, o que muda principalmente da concorrência monopolística existe concorrência, existe espaço para que o consumidor possa buscar o que é mais adequado para ele. No entanto, você tem as grandes marcas, as grandes empresas, que são referências naqueles nichos e que acabam, né, criando tendências também dentro daquele nicho. Mas o preço do Subway não vai ter relação nenhuma com o preço do McDonald's. Porque, embora sejam do mesmo segmento, eles são de nichos diferentes. Né? Então, o preço do Subway não vai ter relação nenhuma com o preço do McDonald's, do Burger King, né? Ou do Bob's, por exemplo, que são três ali que estão concorrendo de lado a lado um com o outro. Então, existe uma influência no nicho, no seu nicho. Fora do nicho não existe tanta influência assim. Não tem nenhuma barreira, ou quase nenhuma barreira de entrada. Ou seja, se eu quiser abrir agora mais um restaurante, mais uma lanchonete, mais um grill, mais um burger
gourmet, qualquer coisa que seja, eu vou entrar. Só que eu vou ter que concorrer. Eu vou ter que buscar uma concorrência para que eu consiga existir naquele mercado. Então essa é a estrutura de mercado, pessoal, mais comum hoje, tá? É a mais comum hoje, é a mais presente dentro dos cenários, porque eu tenho um mercado aberto para qualquer um poder concorrer, mas eu tenho ao mesmo tempo as grandes marcas, as grandes consolidadoras que já estão lá, estão gerando tendência, e aí a gente precisa seguir o barco e correr atrás. Se eu quero atuar naquele nicho, eu vou ter que viver sempre à sombra daquela marca naquele nicho, porque é ela que define, né? E aí o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é um que fica bem fácil da gente entender. Carro, né? Marca de carro. Eu tenho todo tipo de marca de carro do mundo, desde o mais caro até o mais em conta. Então, se eu quiser comprar aqui um Fiat Uno, eu posso comprar um Fiat Uno, mas se eu quiser comprar uma Land Rover, eu também posso. Uma BMW eu também posso, um Bentley eu também posso, né? Um Jaguar, ou seja, mas são nichos diferentes. Não são os mesmos clientes que a gente está concorrendo um com o outro. Então a principal característica desse mercado é a grande diferenciação de qualidade, de preço, de pós-venda, de luxo, enfim. Então são perfis diferentes, mas existem as opções. No entanto, dentro daquele segmento, as marcas exercem liderança, ou seja, é uma espécie de monopólio, né? Porque ela exerce liderança naquele mercado, naquele segmento que ela atende. Né? Então, caminhonete, tem que ser uma Hilux. Todo mundo sabe que a Hilux é melhor do que a S10, é melhor do que as outras. Então, ela exerce dentro do nicho dela uma referência que a gente pode chamar de uma concorrência monopolística. Por isso esse termo. A concorrência, ela existe, mas existe um certo monopólio daquelas que são referência naquele segmento. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida até agora, galera? Ficou alguma dúvida? Então, só para a gente poder, então, revisitar aqui, né? Já cheguei no meu ou seja, se bem que já está quase na hora, mas olha lá. O mercado, né, que é esse ambiente onde ocorrem as trocas entre as empresas, entre os produtores e os consumidores, né, ela é organizada dependendo da relação entre esses elementos. Não é uma organização proposital, não é uma organização que alguém definiu, olha, é assim que vocês vão se relacionar, né, a não ser que sejam aquelas que sejam definidas por lei, no caso dos monopólios autorizados, né? Mas essa estrutura, ela depende da forma de interação entre consumidores e produtores. E aí, dependendo dessa interação, ela vai poder ser uma concorrência perfeita, que é um modelo teórico, praticamente não existe, porque ele diz que tudo é igual, né? Não há diferenciação nenhuma entre os produtos, os preços são todos iguais, capacidade produtiva é toda igual, não há nenhuma barreira de entrada, e ele vai ser usado principalmente para que possam ser feitas suposições teóricas, principalmente aqui no campo acadêmico, né? No monopólio, a gente tem a existência apenas, então, de uma opção de fornecimento, é apenas um produtor que oferece aquele produto. Isso normalmente tem barreiras de entrada, ou seja, não pode entrar um outro concorrente de qualquer forma, né? Ou porque existe uma lei que define que apenas um fornecedor deve existir, ou porque apenas aquela empresa detém aquela tecnologia, ou porque apenas aquela empresa detém recursos para poder fazer aquele processo acontecer. E aí isso acaba sendo um monopólio. Então, mono é um só, tá? Apenas um fornecedor, um participante do mercado. A gente vai ter o oligopólio, que é uma situação onde você tem mais de um, são poucos, são reduzidos, mas existe mais de uma opção, mais de um produto substituto. Mas é uma quantidade tão reduzida que eles possuem um grau de influência praticamente igual ao monopólio dos preços. Eles podem definir as tendências de preços, né? E aí eles automaticamente influenciam também no consumo, tá
certo? Existe também barreiras de entrada nessa estrutura de mercado, não é tão fácil você entrar e concorrer com aquelas que já estão lá no mercado, que detêm toda a estrutura, que detém todo o consumo, tá certo? E aí a gente tem a concorrência monopolística, que é esse último que a gente viu, que é um cenário onde há concorrência, há diferenciação, há possibilidade de que o cliente possa optar em preço, qualidade, atendimento, enfim, características de diferenciação. No entanto, da mesma forma, existem dentro dos nichos aqueles que são as referências, né, que monopolizam os seus nichos. E aí é exatamente esse o objetivo de toda empresa, é você ser líder do seu nicho e você gerar tendência, você definir qualidade, você definir preço, e os outros concorrentes, as outras empresas é que lutem, né? Elas é que lutem para conseguir chegar perto da gente, tá certo, pessoal? Galera, então, como eu falei, encerramos agora nossa aba, né, de microeconomia. Então a gente encerra aqui. E aí eu vou colocar para vocês, vou colocar aqui já também no link do chat, mas vou colocar também lá no Classroom, assim que a aula acabar, o nosso simulado, tá? O nosso simulado, né, nossa verificação de aprendizagem aqui, ele vai valer nota, tá? É importante, ele vai valer participação nas avaliações parciais. Ele vai ser feito por meio do aplicativo Kahoot. E aí como é que vai funcionar? Vocês vão clicar nesse link que eu mandei aqui para vocês, pode ser agora, pode ser qualquer dia da semana, tá? Vocês têm até segunda-feira da semana que vem para poder finalizar isso. Vocês vão colocar o nome de vocês para que eu possa identificar vocês, é muito importante isso. Então coloca o nome para não ter dúvida sobre quem é a pessoa que está fazendo a atividade. E aí ele tem ali uma certa concorrência, vai ter ranking e tudo mais, tá? Mas o que eu quero é que vocês façam sem acompanhar o material, sem fazer leitura do material ali do lado, para a gente poder saber como é que vocês estão. A nota de vocês não vai ser proporcional aos acertos, não é esse o nosso objetivo, mas principalmente a participação, tá bom? Então, eu quero muito que vocês façam esse simulado, para que na aula que vem a gente dê uma revisada geral em todos os temas, em todas as aulas que a gente teve até agora, para que a gente possa estar preparado já para as avaliações que a gente vai ter na semana de 5 a 9 de abril. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Tudo certo, tudo tranquilo. Se não houver nenhuma dúvida sobre a atividade ou sobre o conteúdo, eu vou encerrando por aqui. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp que a gente vai ajudando também. Beleza? Pessoal, obrigado. Boa noite. Bom descanso para vocês. Boa noite, professor. Valeu, até mais. Boa noite.